vez, igual o Pedrinho lá, o matador. Sim. Que ele não matou todo aquele monte de gente, ele não comeu coração porra O nenhuma. livro traz essa... Ah, é? O livro Ele traz. não comeu porra nenhuma. Tu vai adorar. O livro desmonta essa tese do Pedrinho Matador. Tipo... De que ele era tudo aquilo? Eles falam que matou mais de 100. Matou nada. Cara, ele matou 10, 12... Mas assim, é muito, tá? Não tô desqualificando, mas não é 100. Pra 100, tipo... Você sabe quando eu fiz a análise dele, eu falei, esse cara tá mentindo. Uma porrada de coisa ele tava mentindo. Vai vendo. Aí eu tô na Brasil Paralelo, aí o cara falou assim, você já analisou o Pedrinho Matador? Eu falei, já. Eu falei, e aí, o que você acha? Eu falei assim, enquanto ele estiver vivo eu não vou falar. Aí os caras, por quê? Eu falei, porra, ele tá vivo, eu não vou falar o que eu acho dele. Mas porque é um engodo... Não, se eu falo, o cara fica bravo, porque imagina, eu ia desmoralizá-lo perante aquela loucura toda. Aí sabe o que acontece? Ele é o maior engodo que tem na história criminal do Brasil, se chama Pedrinho Matador. É isso mesmo. Ele é um engodo, ele não matou o pai. Não matou, não comeu coração nada. Mas eu dei esse spoiler, aí eles não matam ele depois de 5 dias. Mas sabe o que acontece? É o seguinte... Aí o pessoal até fala assim, pô, você matou ele? Que não sei o quê. Porque o pessoal fala assim, pô, você queria... matar ele pra falar o que você achava dele. E aí eu expliquei, eu falei assim, como eu achava que ele era um grande mentiroso, só que como é que eu vou falar pra um cara que é maluco que ele é um grande mentiroso? Ele ia vir me matar. O Pedrinho Matador, se ele não fosse um assassino, um criminoso, cumpriu lá 34 anos de cadeia, ele seria, cara, um excelente marqueteiro. Seria. Porque o que ele tem, eu entrevistei, ele tinha uma psicanalista, e ele fazia terapia com essa mulher. Depois que ele morreu, essa mulher, tipo, agora que ele morreu, eu vou abrir quem é o Pedrinho Matador. Hein? E aí eu conversei com ela e falei, mas onde começou isso? Olha, ele me contou, ela dizendo, que uma vez ele deu uma entrevista lá na década de 80, início da década de 80, deu uma entrevista para um jornalista desse caderno policial. E aí ele começou a contar umas mentiras, e aí as mentiras dele viraram essas manchetes de polícia. E aí fez muito sucesso. E aí veio outros repórteres e aí, quer saber? Já que faz sucesso, eu vou inventar mais um pouco. E aí ele descobriu que quanto mais ele mentisse, que ele ainda diz isso, cara, ele diz, jornalista gosta de mentira. Se eu disser que matou 5, isso dá o rodapé. Se eu disser que matou 20, vira o abre da página. E ele pegou isso. E aí ele vestiu o personagem, ele se tatuou todo e, cara... Ele, eu não sei se tu já viu ele pessoalmente, ele é magrelo, baixinho, tipo, ele não é assustador, e aí os caras que conviveram com ele na cadeia falam que ele se tufava todo. Tipo, ele crescia, sabe? Pra dizer, não, eu não posso sair do personagem, né, que eu sou o Pedrinho Matador. Vamos brindar? Tá gostoso, viu? Saúde. Saúde. Adoro e aí, assim. cara, eles... Assim, que... E nisso ele tinha razão, a mídia comprou esse personagem. E o que eu fico chocado é que nenhum jornalista foi atrás pra saber se esse cara falava era verdade. De dizer, eu matei meu pai, comi o coração. E era uma história... Ele mesmo dizia, cara, pra emplacar, pra eu virar o mito, tem que ser história fantástica. Não pode dizer, eu matei meu pai só. Não. Tem que dizer, eu matei meu pai, porque meu pai matou minha mãe, ou seja, vinguei minha mãe. E aí... Como eu matei meu pai pra vingar minha mãe, aí eu amava meu pai, eu tive que matar, aí eu vou comer o coração dele. Mas aí eu dei uma mordida no coração dele e não gostei do sabor, cuspi e joguei fora. Tipo, cara... Ele podia virar um romancista, né? Cara, isso é terror trash, cara. É um terror trash. E aí as pessoas contavam essa história, porque essa história é maravilhosa. Eu vou contar essa história porque essa história vai fazer sucesso. Escreviam. Não iam atrás. Aí, cadê? Onde está enterrado? Sabe como eu comecei a desconfiar do Pedrinho Matador? Quando começaram, eu nunca fiz nada sobre o Pedrinho Matador, nunca escrevi nada, nunca pesquisei nada, eu só via as coisas. E aí eu comecei a ver esses caras nos podcasts dizendo, eu matei 100, matei isso, mordi o coração do meu pai. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, né? E, cara... Eu fiquei pensando assim, esse cara matou 100, bora botar aqui 100 corpos um lado do outro, tipo, cadê 100 atestado de óbito? Porque se tu matou, não, mas aí ele matou a maioria, ele dizia isso, foi dentro do sistema prisional. Pô, pior aí ainda. Que tem, meu amigo. Aí porque pior ainda. Se tu matar alguém lá no mato como o maníaco matou,
tem gente lá que por pouco não foi enterrado como indigente. É isso aí. Porque tu matou, enquanto não apareceu o corpo, não tem um atestado de óbito. Mas tu matar dentro do sistema penal, primeiro que já vira ali um registro policial, o atestado de óbito sai para ontem e fica muito registrado que você matou alguém. E aí, como matou metade, então tá, se de metade de 100 é 50, então tem que ter... 50... E agora, se você matou, todo preso, ele tem um processo de execução penal, onde fica tudo registrado. Fica registrado a tua saidinha, fica registrado, se tu for pro médico, saiu pra ir fazer uma cirurgia, tá registrado. Se tu te meteu numa rebelião lá, tá registrado. Se tu leu o livro, abateu na... Tá tudo registrado. O negócio é volumoso. Eu fui lá pro processo de execução penal dele, tipo, dentro do sistema penitenciário, ele matou 3. E o primeiro que ele matou, que ele diz, eu matei esse cara porque esse cara matou a mulher dele aqui dentro. Ou seja, ele ainda criou esse mito de que ele matava... Eu sou um justiceiro, eu vou matar pra vingar as mulheres. Só que o cara realmente matou a mulher, porque a mulher tava traindo ele, mas o Pedrinho sacou que se matasse ele, o cara era o líder da galeria, ele ia assumir o posto dele. Porque, porra, eu matei o cara, né? Tipo, vou assumir o posto de líder por suplência. E isso realmente, que eu já acho do caralho isso, ele realmente foi construindo esse personagem assim. Só que aí eu fui lá pro processo de execução penal, e no processo de execução penal, como ele tá muito tempo, e o processo de execução penal, ele começa no início dos anos 80, com a lei de execução penal, porque antigamente não tinha esse processo, era só uma ficha lá na Secretaria da Penitenciária. Aí eu achei o telefone da advogada dele. Aí eu liguei pra ela, cara, por um lado é super bom que ela já conhecia meu trabalho. Cara, tipo, eu conheço teu trabalho, que honra tu tá me ligando e tal. E eu falei que eu queria, cara, eu queria desmontar essa lenda do Pedrinho Matador. Ela disse, olha, eu vou te ajudar porque inclusive eu já comecei a fazer isso. Que eu nunca acreditei. Ela trabalhou pra ele no processo de execução penal. Só que aí ela foi pro processo de execução penal e disse assim, não, cadê esses monte de morte? E eu falei, e aí ela conseguiu rapidinho pra mim a capivara dele. Porque se você matou na década de 70, você matou na década de... Não interessa, se você matou nessa vida, ela tá registrado. Tá lá, você já... Não, mas já paguei, já fui condenado. Tá lá. Quando puxa a capivara, vem tudo. Tipo, se tu roubou a merenda lá na década de 60, vai estar aqui. E aí a gente foi, e aí quando ela é muito antiga, a gente sentou junto pra... Porque lá ficava o... Na capivara fica o artigo do Código Penal. E aí a gente fazia uma coisa assim, número tal, o que que é? Ela já sabia de cabeça, mas a gente confirmava lá e ia fazendo os pauzinhos assim, né? E a maioria é furto, roubo, tentativa de homicídio, a maioria é isso. A maioria dos... Eu acho que tem 50... Ele é acusado ou pagou por 50 crimes, tipo... Pois é, não dá. E crimes comuns assim, roubo, furto. Mas, cara, eu queria achar o que mais ficava... Aí, por exemplo, tinha uma outra história que ele contava de um primo. Esse ele era adolescente, ele tinha 16 anos. A história da máquina? Total mentira. Cara, tipo... Não é muito mentira. Não é pior, é que era muito explícito. Ele se tocava, ele fazia. Eu falo assim, cara, esse cara tá mentindo. Quantas vezes eu falei pra eles? Eu falei, é tudo mentira. É tudo mentira. Mas eu tinha medo dele, porque assim... Cara, porque imagina eu falar... Se tu tinha medo, porque no fundo tu acreditava. Não, eu tinha... Porra, ele matou 12, bicho. Não é que ele não matou ninguém. E no meu sonho era que ele tivesse vivo pra ler. O cara era um assassino. E aí o cara é um assassino, doidinho da cabeça. Ele é doido, né? A vida dele toda foi Pedrinho Matador. Aí chega um maluco na internet e fala assim, então, esse cara não é isso que ele tá falando, não. E aí, como é que faz? Aí ele fala assim, agora você vai ver quem eu sou, de verdade. Aí me pega ali saindo ali do instituto lá, pá, já toma um tiro, um facão no pescoço. E é engraçado, cara, que eu falei assim 5 dias antes dele morrer. Eu falei assim, eu analisei e o que eu acho dele, acho que ele não vai gostar do que eu fale. Lá no blog tem os suspeitos de ter matado ele.
Ah, é? Porque não descobriram quem matou ele? Não, são 3 Ah, é? suspeitos. É um integrante do PCC, que é apelidado de Pierre, um youtuber chamado Pablo. Eita! Não é Um youtuber? Pablo Nascimento, Não é o Marçal. Não. E um comerciante chamado... Não sei se é Fabrício, se não fugiu o nome, mas tá lá, cara, dos suspeitos. Dos suspeitos. Exatamente. Esses 3 aí? É. Jesus. E cada um tem um interesse, porque aí ele sai da cadeia porque cumpriu a pena máxima, que ele chegou a ficar 34 anos. Só que aí ele veste o personagem do Regenerado. E aí ele vai morar em Mogi das Cruzes e num ponto de tráfico do PCC. E aí ele começou a ficar com medo dos sobrinhos serem cooptados pro tráfico, porque lá que era descarado, e o dono dessa boca aí parece que era dessa biqueira, parece que era esse tal de Pierre. E aí eles resolvem matar, porque... E é engraçado que o Pedrinho Matador, para ser morto, era... Num caso desse, por exemplo, o cara tá atrapalhando meus negócios, né? Eu vou lá matar. Como a própria advogada desse cara, eu conversei com ela, a doutora Juliana, ela fala... Ah, mas o Pedrinho não matou 100? Alguma pessoa se vingou dele. Tipo, é muito fácil, né? Você tem... sem desafetos, quer dizer, sem famílias, né? Que só assim que não são 100, né? Pois é. Aí esse outro que tá no meio, que é o youtuber, o Pedrinho fez uma sociedade com ele. Ah, vamos fazer um canal, o livro e um canal. Eles tinham um canal. E fizeram um livro. E aí vai ser metá-metá. Só que aí esse cara, que chama Pablo, ele espancou uma ex-mulher e foi preso. E aí o Pedrinho começaram a buzinar no ouvido dele que esse cara tava roubando ele. Cara, acho que o YouTube monetiza muita grana e vocês estão perdendo. Ele tem um vídeo aí, que eu não sei se é nesse canal ou no outro, com 4 milhões de visualizações. Olha, isso aqui já era pra tu tá rico com isso aqui. E ele acredita. E aí ele aproveita que o cara vai preso e vai dar uma investigada nas finanças, lá na contabilidade. Só que ele não sabe, né? A pessoa que tá presa há 30 anos, tipo, ela fica com uma lacuna tecnológica, né? De saber exatamente como é que como é que funciona. Vai entrar, onde vê. E o cara ainda disse, olha, aí é em dólar, viu, não sei o quê. E aí ele vai lá, não consegue ver, aí ele passa a mão em todos os livros que tem lá, agora eu vou vender meu próprio livro, que ele pegou. E aí quando o cara sai da cadeia, o cara está revoltado. Então ele é um outro suspeito, ele foi chamado lá para explicar. E o outro seria o cara que estaria dirigindo o carro que levou o assassino. Porque eu acho que tem mandante, o executor, são 3 pessoas. Tem o mandante, o executor e o cara que facilita. Eu acho que, na verdade, serão 3 pessoas no Gol preto que alvejou ele na porta de casa, mas eu acho que o mandante não estava nesse carro. Não estava ali. Não. Primeiro no PCC tu não mata assim, né? Tu não mata... Não, tem o tribunal, tem tudo tem que vir uma decisão de cima. Até porque as mortes feitas pelo PCC repercutem muito na mídia. Isso pode atrapalhar muitos planos dele, né? Gera uma investigação que não é muito interessante. Como diz a galera, eles são mais organizados, né? O crime organizado. Agora, pra mim, é muito claro que é crime de vingança, porque depois que alvejaram ele com uma pistola, um dos caras que estava no carro, que desconfia que é esse daqui, o branquinho... Como é que é o nome dele, desse... Do primeiro? O primeiro que é o youtuber, não? Não, o do meio. Tá logo embaixo da foto, é esse aí. Esse é o que? O comerciante? Não, esse é o Pierre, não. Tá escrito Pierre embaixo? Pierre ordenou execução, então... Não, embaixo da foto. Tá qual o nome? Adalberto, isso, Adalberto. Esse aí, eu desconfio que é ele. Porque depois que eles alvejam ele de dentro do carro, ele vai lá. Um deles desce com uma máscara de coringa, com uma faca de cozinha e tenta fazer uma degola e não consegue. Ou seja, uma raiva. Existe um emocional ali. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.